Bom, vamos falar agora sobre o método da secante, basicamente o resumo que foi feito na aula, tá ok? Refazer algumas fórmulas, refazer a fórmula, né? Como que a gente chega na fórmula e explicar os tópicos aí que são relevantes dentro do método da secante, tá ok? Bom, basicamente a gente tem que recordar da fórmula de Newton-Raphson, tá? A gente obtém os valores da sequência xk, né? Os valores da sequência xk da seguinte maneira, né? Xk é nada mais que o ponto anterior, né? Menos a f aplicado no ponto anterior dividido pela derivada aplicada no ponto anterior. Então, o problema que a gente tem ao tentar aplicar essa fórmula aqui de Newton-Raphson é exatamente encontrar a derivada corretamente, né? Então, se a gente não consegue encontrar a derivada corretamente, essa fórmula aqui ela acaba sendo inútil, ela não tem funcionalidade, né? Então, para tentar contornar esse problema de encontrar essa derivada aqui, o método da secante propõe aproximar esse valor da derivada através desse quociente, tá? Que nada mais é que a gente pode chamar de quociente de Newton, né? Tá? Que nada mais é que a f aplicado no ponto anterior menos a f aplicado no ponto antes do anterior dividido pelo ponto anterior menos esse ponto antes do anterior, tá? Então o que a gente vai fazer é refazer aquela conta que nós fizemos em sala de aula e substituir a f' de xk menos 1, né? E ver como é que eu chego em xk. Então eu vou pegar esse camarada e vou substituir aqui. Então vamos lá. Vamos fazer xk é igual xk menos 1 menos, aí vai ficar aqui, né? F, deixa eu diminuir, já tá f de xk menos 1 menos a f de xk menos 2 vai ficar relativamente grande aqui, mas dá pra gente fazer, a gente vai repetir o processo, foi feito em sala de aula aí, xk menos 1 menos xk menos 2, aqui no numerador é a f de xk menos 1, f de xk menos 1, certo? Bom, pessoal, preserva o numerador, multiplica pelo inverso multiplicativo do denominador, essa expressão vai ficar xk menos 1 menos f de xk menos 1 multiplica xk menos 1 menos xk menos 2 dividido por f de xk menos 1 menos f de xk menos 2. Tá? A gente vai tirar o mínimo aqui agora, vai distribuir essas expressões aqui, então a gente vai obter, vou ter que ir para outra página aqui, vai ficar mais ou menos assim, né? Então, xk é igual a xk menos 1, que multiplica f de xk menos 1 menos f de xk menos 2, fechou aqui, né? Tiramos o mínimo, menos, distribuindo, lá era xk menos 2 distribuindo, né? Vamos dar uma olhada aqui atrás. Não, desculpa, era f de xk menos 1, distribui. Então isso aqui vai ficar xk menos 1, f de xk menos 1, tá? Então foi essa primeira distribuição aqui, ó. Observe que tem um sinal de menos aqui, tá? Esse menos, com esse menos fica mais, então fica f de xk menos 1 vezes xk menos 2, então vai ficar mais xk menos 2 vezes a f de xk menos 1, certo? Dividido por f de xk menos 1 menos f de xk menos 2, porque a gente tirou o mínimo aqui, tá ok? Tirou o mínimo dessa expressão com 1 que está dividido aqui, então dá só essa expressão. Certo? Quando você for distribuir aqui, certo? Esse termo aqui vai cancelar com esse termo aqui. E aí vai ficar assim a expressão, né? Resumo aí. Xk é igual. Aí vai ficar xk menos 1, então tem um menos aí. Xk menos 1 vezes f de xk menos 2 mais xk menos 2 f de xk menos 1, tá? Dividido por f
xk menos 1 menos f de xk menos 2. Colocando esse termo na frente, então a gente obtém a fórmula aí de xk vai ser igual a xk menos 2 f de xk menos 1 menos xk menos 1 vezes a f xk menos 2 dividido por f de xk menos 1 menos a f xk menos 2, tá ok? Que é a fórmula que está aqui na próxima página, tá? xk está aí a fórmula que a gente acabou de desenvolver, certo? Bom, o que nós temos que observar no método da secante aqui? Se você pega o intervalo AB, né, inicial, aquele intervalo contém um único zero, único zero da função, ou única raiz da equação fx igual a zero, tá? Para a gente iniciar o método da secante, observe vocês que a gente precisa de duas informações, né? Nós precisamos do anterior a xk e nós precisamos do anterior, do antes do anterior, né? Então, dois índices atrás do xk, né? Então nós precisamos de duas informações iniciais, ou seja, a gente precisa de um, como eu coloquei k-1 aqui, a gente precisa de um x1 e a gente precisa de um x0 para poder iniciar o processo. Esse x1 e esse x0 tem que estar dentro do intervalo, tá? Dentro do intervalo AB, tá? Certo? Tem que estar dentro do intervalo AB. Então nós vamos tomar x0 e x1 dentro do intervalo AB e vamos aplicar essa fórmula, e essa fórmula ela é dada por recorrência. O que é uma sequência dada por recorrência? É uma sequência que precisa de valor ou valores anteriores para que você consiga obter o atual, tá? Por padronização do livro que a gente está usando, da literatura que a gente está usando, o critério de parada que a gente vai adotar é a distância entre esses pontos, tá? xk menos 1. Quando essa distância for menor do que uma precisão dada pelo problema, a gente vai parar e vai tomar o nosso x barra, né, o nosso valor aproximado do zero, nada mais como sendo a xk, tá? Então, outra observação que a gente tem que ter, observação valiosa aí, é que o método da secante não tem a necessidade de você ficar verificando a troca de sinal da f de x nos intervalos do tipo AKBK, né? Que poderia ser um problema, né? Que nós tínhamos lá no método da posição falsa, né? Certo? Então é isso, pessoal. Basicamente, essa daqui é a fórmula que a gente vai utilizar, o critério de parada. E lembrando que a gente tem que ter dois pontos iniciais.